Então, nós vamos iniciar o nosso painel. O grupo 1, o fluido cósmico universal, estados, estudou na Gênese. O Adolfo vai falar com a gente. Boa noite, meus irmãos. Bom, basicamente, o que nós vimos no nosso estudo sobre o fluido cósmico universal é a questão dos milagres. E já no primeiro item, Kardec ele diz o seguinte, que a ciência ela já explicou a questão dos milagres, que milagre não existe. Primeira coisa que nós vimos lá. Né? E que os milagres são explicados pelas leis que regem a matéria. Inclusive, Kardec ele trata muito desse assunto nas obras da codificação, principalmente no Livro dos Médiuns, a respeito da questão das leis que regem o mundo espiritual. Então, o milagre, que era considerado fenômeno sobrenatural, na verdade, ele não é um fenômeno sobrenatural. Né? Bom, aí quando a gente estava falando do fluido cósmico universal, que ele tem uma matéria elementar primitiva, então ficou uma dúvida no grupo, e nós fizemos um pequeno comentário. Tem uma parte que não aparece nesse texto, mas existe uma tríade que é Deus, Espírito e Matéria. Então a matéria ela é derivada do fluido cósmico universal, e o Espírito não. É isso que nós falamos no nosso grupo. Então, o fluido cósmico universal é a matéria primitiva, né, de tudo o que tem de material no nosso mundo e também no mundo espiritual. Essa matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal, ele também se torna ponderável, que é a matéria propriamente dita, uma árvore, uma casa, uma mesa, esse microfone, né, os nossos corpos, isso é matéria. E também ele chega no estágio de imponderabilidade. O que é isso? Seria uma matéria etérea. Né? Muito bem. Então, falando... e é ele que dá origem aos corpos da natureza. Aí a gente até estava falando de tabela periódica, né? Que as pessoas vão manipulando os elementos da tabela periódica, e na medida que vai manipulando, vão criando novos elementos. Né? Então, a gente estava falando da água, H2O, que é hidrogênio 2, 1 oxigênio. Se for H2O2, já não é água mais, é água oxigenada, que é diferente da água. Né? E que mais? Bom, então que o fluido cósmico ele sofre várias modificações, fluido cósmico universal, e quando ele está no estágio de eterealizado, ou imponderável, ou muito sutil, ele também cria uma série de fluidos distintos, e aí os espíritos começam a manipular esses fluidos distintos para promover a cura de uma pessoa. Então, voltando para a questão do milagre. O que é um milagre? É um espírito superior, é um espírito que conhece, que sabe manipular essas energias, porque nós vimos que também os espíritos que não são tão evoluídos, ou os espíritos inferiores, eles não sabem manipular essas energias, os espíritos evoluídos sim. Então, que os espíritos evoluídos passam a manipular esses fluidos, e é necessário que tenha um médium de cura, para promover a cura, né, no caso do milagre. Né? Aqui em Franca tem um médium muito conhecido, que é o João Berbel, que ele é um médium de cura. Então, é o médium que faz a cura? Não, ele é o intermediário. Quem vai produzir a cura são os espíritos, que vão manipular esses fluidos distintos, essas energias distintas, né, que é uma matéria etérea. Até tem um capítulo na Gênese, né, que é o Laboratório do Mundo Invisível, que também trata um pouco dessa questão de como que os espíritos manipulam essas energias. Outra coisa que nós vimos também, que os elementos fluídicos do mundo espiritual, as energias, é uma chave de uma imensidade de fenômenos, e que não dá nem para descrever a quantidade de fenômenos, né, que esses fluidos, no mundo material, tudo que eles podem produzir.
e que, de certa forma, eles estão ligados à vida corpórea, porque é através dessas energias que, por exemplo, é produzida a cura, né? Ou o milagre. Então, a gente está sempre falando do milagre porque é o assunto tratado nesse texto. Outra coisa também é que, sobre o fluido cósmico universal, sua pureza absoluta, né, ela fica de um lado, essa pureza absoluta. E do outro lado fica o quê? A matéria tangível. Só que Kardec esclarece que até mesmo na matéria tangível, né, uma porta, por exemplo, uma parede, que os espíritos passam de um lado para o outro. Então, como é que isso é possível? Então, eles esclarecem que a constituição da matéria, como ela é derivada desse fluido universal, que ele, uma vez atingindo o estágio tangível, ele pode voltar ao estágio primitivo. Ou seja, de uma matéria ponderável, ele pode se tornar novamente uma matéria imponderável. Então, essas manipulações do fluido cósmico universal, normalmente quem trabalha com elas são os espíritos. E que nós também auxiliamos os espíritos, até foi falado no nosso grupo, numa irradiação, por exemplo. Porque o que é a irradiação? Nós oferecemos energia, nós oferecemos os nossos fluidos, vamos dizer assim, matéria-prima. E os bons espíritos é que vão trabalhar, vão manipular essa energia para produzir um remédio. E o médio de cura vai ser o quê? Vai ser o transporte. É ele que vai fazer a entrega desse remédio ao necessitado. E nós falamos no grupo também que esse necessitado tem que ter vontade de se curar, tem que ter fé, né? E também merecimento. Então, sem essas três coisas, que nem sempre elas caminham juntas, fé, merecimento, vontade, mas sem essas três variantes aí, a pessoa também não é curada. Jesus já dizia, né? Sua fé te curou. Bom, então, acho que é isso aí. Você completa aí uma coisinha. Acho que ficou bem claro, né, gente? Nós já estudamos um pouquinho a respeito do fluido cósmico universal, nós já estudamos a respeito do que ele falou da tríade, né? Deus, Espírito e Matéria, então acho que está bem tranquilo. O grupo 2 estudou formação e propriedade do perispírito. Também estudou na Gênese. Ih, pode baixar. Aí deu. Preconceito, só porque eu sou grandão. Então, a gente estudou sobre a formação e a propriedade do perispírito. No livro, Kardec afirma que o perispírito ele é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, desse fluido que a gente vive imergido, que os planetas se sustentam. Então, o perispírito que o espírito forma para reencarnar é um dos mais importantes produtos que saem desse fluido cósmico, né? E ele afirma que o corpo carnal e o perispírito eles são formados do mesmo fluido cósmico, só que em estados diferentes. Aí a gente teve a comparação da água com o gelo, né? A água e o gelo são o mesmo produto, só que em estados diferentes. Aí foi essa a comparação que a gente chegou. E aonde que o espírito vai viver, da onde ele vai reencarnar, no mundo, no planeta em que ele vai reencarnar, é que ele retira dele os elementos que ele vai usar para formar o perispírito dele. Por exemplo, em Júpiter, que é um dos planetas do Sistema Solar, que é um dos mais evoluídos, o perispírito de lá ele é menos denso do que o perispírito formado aqui, ou em outro planeta que às vezes seja menos evoluído, né? Mas ele é formado dos elementos do planeta e do local, do meio em que ele vai
constituir, mais denso ou menos denso, mas ele precisa formar para ele poder evoluir, né? E aí também a gente comentou que no perispírito ele fica gravado todas as experiências que o espírito passou. Então, um espírito que é menos evoluído, que o perispírito seja mais denso, ele não pode sair de um meio de evolução, de um planeta para outro, ou de um meio onde ele está para um outro mais evoluído. Ele não suporta. Já um espírito mais evoluído, ele consegue tirar do meio da onde ele vive, ele consegue tirar elementos da própria natureza mais puros, mais delicados. Então, o perispírito dele é mais delicado, é menos denso do que um perispírito de um espírito que não seja tão evoluído. E o perispírito, o espírito mais evoluído, ele pode tanto reencarnar em um orbe, em um planeta mais atrasado, menos evoluído, como em no grau de evolução dele, né? E que eles usam as partes mais puras desse planeta. E uma coisa interessante que a gente notou é que o perispírito, para o espírito, é diferente. É diferente a evolução, depende da evolução, é diferente a formação do perispírito. Mas o corpo que aí ele vai necessitar, que ele vai usar as partes do planeta para formar o corpo, esse é da mesma constituição. Então, daí a diferença da gente física, mas a constituição molecular é a mesma coisa, só o perispírito mesmo que muda, né? E então aí ele estava falando que no universo tudo fica encadeado, tudo fica respeito a uma ordem muito delicada, mas muito certa também, que Deus não deixa nada ficar fora do seu meio, né? Que ele deu o exemplo do peixe vive na água, os seres humanos vivem sobre a crosta terrestre, e assim também é com os espíritos, né? Então quer dizer que depende da evolução do perispírito, ele pode reencarnar em um planeta ou em outro, usando sempre aquele meio onde ele vai nascer, para formar o que ele precisa para evoluir. Pode subir. Então, gente, nós já estudamos, né, um pouquinho de perispírito lá atrás. Vamos estudar de novo o perispírito, porque ele é muito importante na mediunidade, né? Então, ele é um instrumento, né, o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, a gente vai precisar estudar muito isso. E é interessante o que ela disse assim, que o espírito retira do orbe terrestre, da onde ele vai encarnar, o fluido cósmico universal, segundo o seu desenvolvimento moral, intelectual, né, espiritual. Então, como é que faz isso? O perispírito de cada um de nós é diferente. Ele tem um peso, ele tem uma densidade diferente, segundo a lei de atração que nós espíritos atraímos do fluido cósmico universal, uma matéria mais sutil, mesmo que seja do orbe terrestre, ela tem da mais sutil até a mais etérea, que comporta o mundo, a Terra, né? O mundo que a gente vive. Então, a criatura mais elevada, ele recolhe desse fluido cósmico universal do orbe o fluido mais sutil, mais eterizado. E o espírito menos evoluído, ele recolhe, por lei de atração, ele recolhe aquele fluido mais denso e mais pesado. Por isso que cada perispírito tem um peso específico. Então, nós não temos todos o mesmo peso específico, a mesma constituição perispiritual. Foi isso que
que a nossa companheira explicou muito bem. Agora, o grupo 3, a qualidade dos fluidos, também na Gênese. Boa noite. Nosso grupo estudou a qualidade dos fluidos, que está na Gênese, capítulo 14, dos itens 16 a 21. Esse é um tema que nós já vimos, a gente já vem estudando há algum tempo, então a gente conversou um pouquinho, trouxemos até alguns exemplos assim das próprias reuniões práticas que a gente tem vivenciado aqui. E Kardec, ele inicia o item, né, falando que, mais ou menos, o que a gente atrai é aquilo que a gente quer, através do nosso pensamento. Que o pensamento, ele tem um efeito físico. Então, a gente vai atrair bons ou maus fluidos de acordo com os nossos pensamentos. Em seguida, ele compara os fluidos com a água e com o ar, que eles produzem certos efeitos de acordo com o meio em que eles se encontram e podem ser efeitos temporários ou permanentes, né? Esses efeitos eles possuem denominações particulares e depende de nós mesmos melhorá-los ou não, pois esses fluidos eles têm uma força de transmissão, de propulsão. Inclusive, foi dado como exemplo, e a gente já viu em algumas outras reuniões também, quando a gente vai a um show de rock ou a um concerto de música clássica, a diferença que tem aquele ambiente e o que isso proporciona para nós. Em seguida, ele fala um pouquinho sobre os encarnados e os desencarnados, que eles podem, no caso dos encarnados, eles podem visitar lugares aí, diferentes quando está em sono, em vigília, em estado de sono ou vigília, e pegar fluidos negativos ou positivos, que eles absorvem através dos poros perispíriticos. Alguns efeitos também produzidos durante a reunião, que é o que a gente tem vivenciado aqui no COEM, que podem ser harmoniosos ou não. Eles provocam efeitos ruins, malévolos, dependendo de como esse fluido ele acontece ali naquela reunião. E um exemplo foi que, às vezes, a gente está na reunião prática e tem exemplos de pessoas que não se sentem muito bem durante a reunião. Então, é o cuidado que todo o grupo deve ter de manter o equilíbrio, né? Tentar manter o ambiente mais harmonioso possível durante a reunião. E aí o Kardec dá um exemplo de médicos que operam determinadas curas apenas com boas palavras, né? E por que isso? Que o pensamento bondoso, ele explica que o pensamento bondoso ele traz consigo bons fluidos que atuam sobre o físico e o moral da pessoa que está adoecida. E aí ele coloca também que os fluidos eles se combinam pela semelhança de sua natureza. E só para finalizar, eu copiei uma frase que eu acho que sintetiza um pouquinho o que ele disse, que o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem. Então, a gente percebe que a gente, com o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente qualifica os fluidos. Nós qualificamos os fluidos, né? Então, por conta disso, é que, às vezes, a gente não se sente bem em uma reunião, porque a nossa sintonia, o nosso fluido não está sintonizando com o fluido daquela reunião, daquele grupo de pessoas. Tanto pode ser uma reunião elevada, que eu não me sinto bem, eu me sinto desencaixada daquele lugar, né? Porque eu tenho um perispírito inferior, eu tenho um sentimento inferiorizado, então eu não encaixo naquele grupo. Ou pode ser do contrário, eu cultivo um pensamento mais elevado e vou a uma reunião ou um grupo que as pessoas têm um pensamento e um sentimento menos elevado, eu também não encaixo
naquele grupo e passo a sentir os fluidos, a emanação fluídica daquele ambiente. Então, a qualificação é do nosso pensamento, do nosso sentimento, certo? Então, muito importante na reunião nós termos isso em mente. A gente, quando vem para a reunião mediúnica, a gente tem que qualificar os nossos fluidos, elevando o nosso pensamento a Deus, elevando o nosso pensamento a Jesus, a nossa vontade de ajudar e auxiliar, para que a gente possa, estando equilibrado, mesmo quando um espírito chega trazendo o seu fluido desarmonizado, o impacto não nos seja tão desagradável. Porque é uma lei física, gente. A gente vai sentir um pouquinho, sim. A gente já começou a reunião mediúnica, a gente já percebe que a gente tem sensações, a gente percebe as sensações dos espíritos. E se a sensação é desarmônica, a gente vai ficar desarmonizado também. Mas se a gente estiver firme, com a nossa vontade firme, a gente consegue ter um controle maior sobre essa distonia, né, fluídica. Tanto para o bem, né, como eu estava dizendo, às vezes chega um espírito mentor e ele quer dar uma comunicação através de um médium. O médium não consegue alcançar aquele espírito, porque aquele espírito, por mais que ele tente passar o que ele está adensando o seu perispírito, que ele está adensando os seus sentimentos, os seus pensamentos, às vezes a sintonia é complicada, igual a gente estudou no Invisível. Então, a gente tem que estar sintonizado, a gente tem que estar sempre buscando essa qualificação fluídica para que a gente possa fazer a sintonia e trabalhar mediunicamente. Agora, o grupo 4 estudou a ação dos espíritos sobre os fluidos. E estudou também manifestações físicas, os dois assuntos na Gênese. Boa noite. Primeiramente, a gente estudou as ações dos espíritos sobre os fluidos. Os fluidos espirituais fazem parte do fluido cósmico universal, que é de onde os espíritos retiram os elementos necessários para operarem a meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, com a força desses pensamentos, eles conseguem uma forma, uma coloração determinada, como os químicos fazem com os gases ou com outros corpos. E, assim, o espírito se faz visível de uma forma de encarnação anterior ou de outras encarnações, conservando suas aparências. Como exemplo, tem, às vezes, um decapitado, sem a cabeça, de repente, uma pessoa com cicatriz, ela vem com essa cicatriz, alguma marca, ou esse espírito pode estar aparentando como ela já foi numa encarnação anterior. E sempre utilizando do transporte o seu pensamento. E o pensamento do espírito cria fluidificamente os objetos que ele estava habituado na encarnação anterior. Por exemplo, um militar pode vir com o seu uniforme, algumas armas, né? O fumante trazendo o seu cachimbo. Então, eles conseguem também manipular os objetos que eram habituados. Depois foi referente às manifestações físicas. Referente a elas, tais fenômenos têm uma base às propriedades do fluido perispírico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Os processos das mesas girantes, elas não passam de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza de um lápis para escrever. Então, da mesma forma que tem a psicografia, seria com as mesas, né? Quando as comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas do lado, como se ele estivesse vivo naquele momento, transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica.
compreende-se que não há para o espírito maior dificuldade em arrebater uma pessoa ou em arrebater uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para o outro ou de atirá-lo da onde que for. E todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei das manifestações físicas. Então, a gente percebe que esse estudo dos fluidos também é muito importante para nós, porque é a nossa matéria-prima, como disse o Adolfo, né? Os médiums, eles vão ser os condutores dessa matéria-prima, que são os fluidos. Então, a gente vai doar os fluidos para que a gente possa fazer o trabalho. Se o trabalho é de uma comunicação falada, o médium vai exteriorizar o seu perispírito, que é do fluido cósmico universal, e vai captar o pensamento do perispírito, daquele espírito comunicante, e vai fazer a transmissão de perispírito do comunicante para o perispírito do médium, e aí o perispírito do médium transmite para o corpo, e o corpo transmite a palavra, né, a escrita. É nesse sentido. E das mesas girantes é a mesma coisa. A mesa não tem vida. Então, até no texto fala assim que quando acontecia as mesas girantes e que ela trazia alguma mensagem, às vezes era mensagem para uma pessoa do auditório, da festa que estava ali, do sarau, e a pessoa, de um desencarnado querido, a pessoa abraçava a mesa, como se a mesa fosse o ser que estivesse dando a mensagem. E ele fala que não é isso. Que não é isso. O comunicante, o espírito desencarnado, ele quer comunicar através daquela mesinha. Então, ele, com o seu perispírito, com a força do seu pensamento, ele envolve a mesinha, aquela mesa, juntamente com o perispírito do médium, né, do fluido perispirítico do médico, eles envolvem a mesinha, e mais o fluido ao redor, o fluido ectoplasma, da energia do ambiente, e ele faz com que a mesinha rompa a lei da gravidade, ela fique mais leve. E com isso ele consegue bater o pezinho da mesinha, contando as batidinhas A, B, C, e vai escrevendo as letrinhas. Da mesma forma, a caneta, da mesma forma, transportar um objeto, tudo é de forma fluídica, de perispírito para perispírito. Então, o médium nada mais é do que esse fio condutor, que vai trazer essa mensagem do perispírito do comunicante para o meio físico. Ele vai exteriorizar esse meio físico. Então, é assim que ocorre. Por isso que a gente vem estudando perispírito, a gente vem estudando fluidos, para que a gente possa compreender de que forma funciona isso. Porque esses fluidos, ele, como disse o grupo 1 também, ele vai da pureza absoluta até a mais densa materialidade, no nosso orbe terrestre, né? Aqui. Então, a gente tem que compreender que entre esses dois estados existem vários estados. Então, por exemplo, lá no mundo espiritual, vamos lembrar do Nosso Lar. O filme Nosso Lar, que todo mundo deve ter visto, ou pelo menos lido o livro. A gente vai perceber que lá, nessa colônia espiritual, a cadeira lá, se eu chegasse lá com o meu corpo físico, eu não ia ver nada. Mas eu chegando só de perispírito lá, ela é tão densa quanto aqui na Terra. Então, por isso que o espírito chega e não sabe que morreu. Ele não sabe que desencarnou. Porque lá tem mesa, tem roupa, tem livro, tem lago, tem flor. Tudo isso, então, vocês lembram eles passeando no jardim, andando, conversando? Então, para a gente, para os nossos sentidos físicos grosseiros do nosso corpo, a gente não enxerga. Mas a partir do momento que a gente deixa o corpo e se desdobra, ou desencarna, deixa o corpo aqui, ou se desdobra e consegue fazer uma viagem, vamos dizer assim, astral, até
o nosso lar, a gente também vai enxergar todos essas formas como se fosse matéria. Certo? É assim que funciona. Então, é complicado a gente entender o fluido. Então, por isso que quando o Espírito vem comunicar, e ele diz assim, estou com sede. Aí o doutrinador fala assim, então tome este copo d'água. Ele não precisa pegar o copo d'água e dar para o médium beber. Não. Obviamente, com a vontade dele, com a ajuda dos amigos espirituais, ele vai plasmar, ou seja, os espíritos vão fazer um copo d'água e o espírito vai tomar essa água. E essa água vai matar a sua sede. Se for um medicamento, vai fazer o medicamento. Então, a gente tem que ter essa confiança. Por isso que no grupo 1 também falou que para que ocorra milagres, para que ocorram os fenômenos, a gente tem que ter fé, quer dizer, a gente tem que acreditar que isso é uma lei. Não é porque não é fé religiosa só. É uma lei. Ninguém acredita na lei da gravidade. A lei da gravidade existe. Se eu jogar o livro para cima, obviamente ele vai cair. E se for um livro mais grosso ainda, aqueles grandão, ele vai cair com mais força, porque é uma lei. Não é? Da mesma forma. Da mesma forma. Então, a gente tem que entender como é que funciona isso. Então, tem que ter essa fé. Essa fé é saber, ter certeza. Essa fé significa certeza que é assim que funciona. Tem que ter o merecimento. Não é? A gente tem que merecer também, receber um medicamento. Porque se de repente eu estou doente, mas eu não mereço esse medicamento, por que eu não mereço? Porque Deus é ruim comigo? Não, porque nesse momento o medicamento não vai fazer efeito para mim. Não é? Então, ele não vai ser me dado. Da mesma forma que, quando você vai no médico, o médico sabe qual medicamento que ele vai te prescrever ou não. Não é? Então, é assim que funciona. A gente tem que ter esse entendimento de fluido. Que fluido é retirado do fluido cósmico universal, mas ele é uma matéria. Ele é uma matéria invisível para nós encarnados, mas para os desencarnados visível, densa, tangível. Então, quando eu dou um copo d'água, é água. Quando eu dou um cobertor, ele está se aquecendo. Quando ele diz que está amputado de sua perna, ele está mesmo. Mas o espírito não tem perna, gente. O espírito não é uma chama, um clarão, mas o seu perispírito traz aquela lembrança e está plasmado fluidicamente de forma que ele não carrega aquela perna. Se ele está com chaga, com feridas, a gente tem que acreditar. Se ele está baleado, sangrando, com hemorragia, o que a gente tem que fazer? Igual no pronto-socorro. Não, calma, nós já estamos dando jeito nessa hemorragia, tá, o médico já está aí, estancou, tal. Não é? Porque está acontecendo, gente. Não é só impressão. Está acontecendo. Da mesma forma que a gente encarnado, quem já conhece alguém que sofreu uma amputação, sabe disso. O amputado terrestre, aqui da Terra, encarnado, quando ele é amputado, ele ainda sente a perna coçar. Ele sente a perna adormecida. Ele sente dores ainda, tem que tomar medicamento, comprimido, injeção, porque ele tem dor naquele membro que nem existe mais. Porque o seu cérebro está ali, está plasmado ali, ó. E olha que a nossa matéria é densa. Imagina o fluido que é mais etéreo.